Olá, caro leitor. Daremos início à leitura do livro Acolhendo Sua Criança Interior, uma abordagem inovadora para curar as feridas da infância, da escritora Stephanie Stoll. Mas antes de darmos continuidade, peço que, por favor, deixe seu like e segue o canal. Vamos lá? Capítulo 6. As 4 necessidades emocionais básicas. Antes de explicar como Miguel, ou melhor, como você, pode mudar antigos padrões psicológicos, vamos analisar mais de perto as 4 necessidades emocionais básicas. À medida que for lendo, tente desenvolver uma percepção dentro de si para ver como sua criança sombra e sua criança sol foram moldadas por essas necessidades. Necessidade de conexão. A necessidade de conexão nos acompanha desde o nascimento até a morte. Como vimos, o recém-nascido não sobrevive sem vínculos. Crianças muito pequenas morrem se lhes é negado o contato físico com outras pessoas. Mas a necessidade de conexão, pertencimento e comunhão vai além dos cuidados físicos, sendo também uma necessidade emocional básica. Ela desempenha um papel importante em inúmeras situações, não somente nos contextos familiares e amorosos. Portanto, podemos satisfazê-la quando nos encontramos com amigos, quando conversamos com alguém online, quando interagimos com colegas de trabalho, quando vamos ao cinema, etc. A necessidade de conexão da criança pode ser frustrada pelos pais quando eles cometem negligência, rejeição ou maus tratos. Vale lembrar que o conceito de negligência é muito abrangente. Há casos menos graves em que a criança se sente negligenciada porque os pais, em geral bem amorosos, estão estressados e sobrecarregados em função de fatores externos. Talvez tenham 4 filhos e estejam passando por dificuldades financeiras, por exemplo. E há casos mais graves de maus tratos físicos ou psicológicos por parte de pais ou cuidadores desequilibrados. Não satisfazer a necessidade de conexão da criança pode afetar seu desenvolvimento psicológico de diversas maneiras. É certo que o grau da negligência sofrida é um fator decisivo, mas a predisposição mental da criança também importa. A conjugação desses fatores vai determinar se a negligência sofrida afetará de leve a autoestima da criança ou se levará a graves transtornos mentais. Na maioria dos casos, a capacidade da criança de formar vínculos fica comprometida, de modo que, na idade adulta, ela pode acabar evitando estabelecer vínculos afetivos ou se tornando carente, dependente do parceiro ou de outras pessoas. Necessidade de autonomia e controle. As crianças, assim como os adultos, também têm necessidade de autonomia. No caso de bebês, isso significa que não basta receber comida e carinho. Eles também querem explorar o ambiente e fazer descobertas. As crianças têm uma grande curiosidade natural, tanto que procuram ser independentes assim que seu desenvolvimento permite, orgulhando-se de conseguir fazer algo sem a ajuda de um adulto. Desde muito pequenas, as crianças insistem em dizer "eu faço", quando os pais tentam ajudá-las. Todo o nosso desenvolvimento ocorre para que possamos nos tornar autônomos e para não precisarmos mais dos cuidados de nossos pais. Autonomia equivale a controle, e controle equivale a segurança. Quando dizemos que alguém é controlador, estamos falando de uma pessoa que se preocupa muito com a própria segurança, porque no fundo, por influência da criança sombra, se sente desprotegida. A necessidade de autonomia está associada a um desejo não apenas de segurança, mas também de poder. Desde o nascimento, somos impelidos a exercer alguma influência sobre o ambiente ao nosso redor e a evitar desamparo e impotência. Os meios pelos quais conseguimos exercer influência mudam conforme crescemos. No começo, a única coisa que podemos fazer é chorar para obter atenção. Só depois passamos a nos valer de uma linguagem complexa e de ações.
A necessidade de autonomia pode ser minada na infância por pais controladores demais ou superprotetores, que ditam muitas regras ou impõem limites rígidos. Isso afeta o desenvolvimento da independência. À medida que se torna adulta, a criança interioriza todo esse receio e talvez se limite por duvidar muito da própria capacidade. Do mesmo modo, pais bem-intencionados, que estão sempre retirando os obstáculos do caminho dos filhos, também podem atrapalhar. Essas crianças se tornam adultos sem autonomia, dependentes de alguém que se encarregue das responsabilidades em seu lugar. Ou então, vão para o outro extremo, rejeitam a educação dos pais e inventam pretextos, quase mirabolantes para permanecer independentes e livres, e assim exercer o máximo de poder. Uma observação: o conflito entre dependência e autonomia. De um lado, temos a necessidade de conexão e de outro, a necessidade de autonomia. Encontrar o equilíbrio é um desafio que se impõe a cada um de nós. Trata-se de uma questão fundamental do ser humano, que na literatura especializada é chamada de conflito dependência-autonomia. Aqui, podemos entender dependência como sinônimo de conexão. Refiro-me à dependência da criança em relação aos cuidados e à atenção dos pais. Como já mencionei, esse cuidado só é possível por meio de um vínculo com pelo menos uma pessoa. Na maioria dos casos, a mãe ou o pai, ou ambos. Se os pais satisfizeram as necessidades físicas e emocionais da criança com muito amor e dedicação, no cérebro dessa criança se formarão conexões que vão associar a dependência a um estado de segurança e não somente a algo negativo. Ou seja, na cabeça da criança, estabelecer vínculos é registrado como algo confiável e seguro. É por isso que, na linguagem técnica, também dizemos que a criança estabeleceu um apego seguro com a pessoa cuidadora. O contrário disso seria um apego inseguro, que se estabelece quando a confiança da criança foi traída pela pessoa cuidadora. A criança sombra de uma pessoa com apego inseguro apresenta uma capacidade de confiança profundamente danificada. Já a criança sol de pessoas com apego seguro tem muito mais facilidade para confiar em si mesma e em outras pessoas. No cenário ideal, os pais satisfazem as necessidades da criança, tanto as de conexão e dependência, quanto as de autonomia e independência. Crianças que crescem tendo essas necessidades atendidas desenvolvem confiança básica, isto é, um sentimento de segurança em si mesmas, que vai se estender também às outras pessoas. A confiança básica também pode ser seriamente danificada por experiências traumáticas, como violência, maus tratos, em fases posteriores do desenvolvimento. Mas, na maioria dos casos, ela se mantém representando uma fonte de força ao longo da vida. Pessoas que desenvolveram a confiança básica levam uma vida muito mais fácil do que aquelas que foram impedidas de adquiri-la. Agem frequentemente no modo criança-sol, mas também é possível fomentar a criança-sol mais tarde na vida. Em breve, vou explicar como fazer isso. Se a necessidade de conexão ou de autonomia de uma criança é frustrada, ela passa a ter dificuldade para confiar em si mesma e nas outras pessoas. E na tentativa de compensar essa insegurança, inconscientemente, desenvolve uma estratégia de autoproteção. Isso acontece quando seu equilíbrio interior, tendo sido perturbado, pende de forma inconsciente ou para o lado da autonomia ou para o lado da dependência. No primeiro caso, a necessidade excessiva de ser livre e independente leva essa pessoa, ou melhor, a criança sombra dentro dela, a evitar criar vínculos muito estreitos. Sua criança sombra estará convencida de que não pode confiar plenamente no outro. Para pessoas assim, ter segurança significa conservar a independência e a autonomia. Elas têm medo de compromisso. Na prática, não entram em relacionamentos, ou então não permitem que o parceiro
fique íntimo delas, ou até desenvolvem intimidade, mas logo depois se distanciam novamente. No segundo caso, se o equilíbrio interior tende para a dependência, essa pessoa adquire uma necessidade excessiva de se vincular a alguém. Ela se agarra ao parceiro, pois sua criança sombra acredita que não consegue viver sem ele. Pessoas assim têm um medo indistinto de não conseguir caminhar com as próprias pernas. Necessidade de prazer. Esta é mais uma das necessidades básicas das crianças, bem como dos adultos. Podemos sentir prazer comendo, praticando esporte, indo ao cinema, etc. Prazer e desprazer estão profundamente ligados às emoções e constituem parte essencial de nosso sistema de motivação. Em outras palavras, estamos sempre buscando prazer e evitando o desprazer, para satisfazer nossas necessidades de alguma forma. É essencial que o ser humano aprenda a regular as sensações de prazer e desprazer. Isso significa que ele precisa aprender a tolerar a frustração, adiar recompensas e dominar impulsos. Grande parte do processo de criação consiste em ensinar a criança a lidar bem com as sensações de prazer e desprazer. Alguns pais limitam as sensações de prazer da criança de maneira rigorosa, enquanto outros são permissivos e a mimam. Nos primeiros anos de vida, a necessidade de prazer está intrinsecamente ligada à de conexão. Isso porque as sensações do bebê são ou de prazer ou de desprazer. Fome, sede, calor, frio, dor. A função do cuidador é eliminar as sensações de desprazer do bebê, suprindo suas necessidades, permitindo assim sensações de prazer, e se ele não cumpre com sua função, a necessidade de conexão da criança também é frustrada. Em fases posteriores do desenvolvimento, surge na criança uma ligação intrínseca entre a necessidade de autonomia e as sensações de prazer. Quando a criança quer comer doces antes do almoço e a mãe ou o pai a proíbe, não apenas sua sensação de prazer é frustrada, como também sua necessidade de independência. Se a criança sofre restrições demais a seu prazer e, portanto, também a sua autonomia, pode ser que na idade adulta ela, ou melhor, a criança sombra dentro dela, desenvolva comportamentos compulsivos, ou, pelo contrário, se abstenha totalmente de sentir prazer. Ou então, para se distanciar dos pais, ela pode se entregar de maneira indisciplinada e desmedida aos impulsos de prazer. Se, por outro lado, a criança for mimada, terá dificuldade para refrear seus desejos quando chegar à idade adulta. Para a maioria das pessoas, manter o equilíbrio entre satisfazer e se negar aos prazeres é um desafio diário, independentemente das influências a que sua criança interior foi submetida. Recorremos à nossa força de vontade o tempo inteiro, já que há inúmeras tentações por todos os lados. Mesmo numa simples ida ao mercado, precisamos saber dominar os nossos impulsos. Além de resistir às tentações, a força de vontade é necessária também para realizar diversas tarefas que não queremos fazer, desde acordar cedo até escovar os dentes antes de dormir. O tempo inteiro precisamos refrear os impulsos que nos impelem à geladeira, à internet ou ao bar. A disciplina é um dos pré-requisitos mais importantes para uma vida bem-sucedida, mas, nos tempos atuais, em que predominam as infinitas possibilidades e o excesso, é extremamente desgastada. Saiba mais sobre força de vontade e disciplina no capítulo 16. Necessidade de autonomia e reconhecimento. Temos a necessidade inata de reconhecimento. Essa necessidade está intrinsecamente ligada à nossa necessidade de conexão, pois, se uma pessoa não nos reconhece, não podemos estabelecer vínculo com ela. A conexão que sentimos com outra pessoa é uma forma de amor e de reconhecimento, e é por isso que essas necessidades também são existenciais. Mas o desejo de ser reconhecido também está ligado a outro fator. Ainda bebês,
Sabemos, por meio do comportamento de nossos pais, se somos amados e queridos ou não. O renomado sexólogo americano David Schnarcher chamou esse processo de autoestima espelhada. A criança vê refletido nos cuidadores se ela própria está bem ou não. Por exemplo, quando a mãe sorri para ela, é como se segurasse um espelho na sua frente, mostrando que a mãe está feliz por saber que ela existe. É por meio do comportamento dos cuidadores que a criança desenvolve a autoestima. Também, na fase adulta, temos essa necessidade de reconhecimento alheio, porque desde o nascimento somos condicionados a compreender nossa autoestima através do reflexo que outras pessoas nos mostram de nós. Isso vale tanto para as pessoas que foram reconhecidas na infância, quanto para aquelas que não o foram. No entanto, nossa autoestima dita até que ponto precisamos de reconhecimento alheio. Pessoas com baixa autoestima, isto é, que se identificam frequentemente com sua criança sombra, em geral dependem mais do reconhecimento alheio do que aquelas que são seguras de si e cuja criança sol se desenvolveu bem. A autoestima é o epicentro da nossa psique. Nossos recursos mentais se alimentam dela, mas também os problemas, quando ela foi danificada. Como já vimos, atribuímos nossa parte insegura à criança sombra e nossa parte segura à criança sol. O objetivo central deste livro é entender como fortalecer a criança sol e como consolar a criança sombra. Todos os 4 níveis das necessidades emocionais básicas podem exercer influências positivas e negativas no nosso desenvolvimento, e assim afetar a criança sombra e a criança sol. É provável que em sua leitura até aqui você tenha refletido a respeito dos pontos fracos e fortes de seus pais. Depois vou mostrar como descobrir o que o afetou na infância. Antes, porém, ainda quero equipar seu ego adulto com algumas informações sobre como as influências que sofremos na infância atuam na formação do nosso sistema de crenças e das nossas estratégias de autoproteção. Fim do capítulo. Se você tiver alguma sugestão de livro ou qualquer outra coisa, deixe nos comentários. Se a leitura fez sentido para você, compartilhe e se inscreve no canal. E vamos para o próximo capítulo.